Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político e essa notícia vem diretamente com o Jeffrey Chikini, porque a Polícia Federal está fazendo de tudo para impedir Mendonça e proteger o Lulinha. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Jeffrey Chikini. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Eu sempre alertei o Brasil que existem duas polícias federais. A Polícia Federal séria e a Polícia Federal lulista. Essa Polícia Federal lulista fez isso daqui, ó. Polícia Federal aciona a AGU após ver interferência do ministro André Mendonça em caso do INSS envolvendo o Lulinha. Olha só isso daqui. A Polícia Federal lulista não pode investigar o Lulinha. E o ministro André Mendonça quer que a Polícia Federal investigue o caso do INSS. Só que investigar o caso do INSS é chegar no Lulinha, porque o Lulinha está diretamente ligado a essa corrupção, está diretamente ligado, segundo provas e testemunhas, ao careca do INSS. Essa ala lulista da Polícia Federal, que é comandada pelo Andrei, chefe da Polícia Federal, que foi nomeado pelo Lula, não pode investigar o Lulinha. Aí, o que essa Polícia Federal lulista fez? Acionou a AGU para que a AGU faça alguma coisa. A AGU que também é do Lula. O advogado-geral da União foi nomeado pelo Lula. A Polícia Federal, então, esperneou a AGU para que a AGU tente frear o ministro André Mendonça, porque o ministro André Mendonça quer que a PF investigue o caso do INSS. Só que isso não existe, isso é absurdo. Nunca na história da Polícia Federal isso aconteceu, nem na farsa da trama golpista, que Alexandre de Moraes intervia, sim, diretamente na investigação, a Polícia Federal fez isso. É inacreditável isso daqui. A Polícia Federal acionou na semana passada a AGU, que também é do Lula, para questionar decisões do ministro André Mendonça envolvendo um inquérito que investiga suspeitas de fraudes no INSS e que tem entre os alvos o filho do presidente Lula, o Lulinha. Eu não acredito que eu estou lendo isso. Olha só isso daqui. Segundo apurou, a opção por acionar a AGU foi a única medida que a Polícia Federal do Lula avaliou ser possível tomar após decisões de Mendonça que foram vistas como uma tentativa de interferir no trabalho da corporação. Leia-se, foi a única medida que a Polícia Federal encontrou para tentar não investigar o Lulinha, porque tudo que o ministro André Mendonça está fazendo como ministro relator do caso do INSS é mandar a Polícia Federal investigar o caso do INSS. Na hora que eu li essa notícia, eu lembrei disso daqui. Por isso que eu amo a internet. Olha só, relembrar é viver. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Vocês ouviram bem? Existe uma Polícia Federal do Lula. É por isso que eu tenho defendido que nós precisamos ter verdadeiramente a independência das instituições. As instituições têm que ter independência para que consigam agir com imparcialidade e de forma eficaz. Só que para que as instituições tenham independência, os chefes dessas instituições não podem ser nomeados pelo presidente da República como é hoje. O chefe da PF hoje é nomeado pelo presidente da República. Aí o Lula pega no telefone e fala: ó, Andrei, estão investigando meu filho. Se você não parar essa investigação, você vai cair do cargo. Aí o chefe da PF tem que dar seus pulos para frear a investigação, senão ele cai do cargo. O chefe da AGU é do Lula. Aí o Lula manda a AGU defender o Alexandre de Moraes em processo contra o CPF do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, o que é absurdo. O chefe do Ministério Público, nomeado pelo Lula. O PGR é do Lula. Você nunca vai ter uma denúncia contra o Lula, contra o Lulinha e contra os seus. Os ministros do STJ, do STF, são nomeados pelo presidente da República. Nunca nesse formato você vai ter independência dos poderes. Eu defendo que os chefes das instituições sejam nomeados pelas próprias instituições. Por exemplo, que se crie um conselho dentro da AGU,
dentro da Polícia Federal, dentro do Ministério Público, os 15 nomes mais antigos, e esses escolham o chefe da instituição. Eu defendo isso, inclusive eu vou propor isso quando eu chegar em Brasília. Agora, nós precisamos tirar o chapéu para o ministro André Mendonça, porque apesar de tudo isso, ele ainda tem exercido sua jurisdição com maestria. Olha só, Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito contra o Lulinha. Agora, Lulinha é oficialmente investigado no caso do INSS por relação de corrupção direta com o careca do INSS. É por isso que eu estou entrando na política, para colocar pessoalmente o dedo nessas feridas e tentar arrumar esse Brasil. Eu sou Jeffrey Chiquini. E vamos com mais notícias no site Diário 360. Sorteio frustra a estratégia atribuída à Polícia Federal e mantém André Mendonça na relatoria do caso Lulinha. A distribuição eletrônica do Supremo Tribunal Federal manteve o ministro André Mendonça à frente da investigação envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, após pedido de livre distribuição defendido pela Polícia Federal e pela PGR. Segundo relatos publicados por veículos da imprensa sobre os bastidores do Supremo Tribunal Federal, ministros da Corte avaliam que a Polícia Federal buscou evitar que o novo inquérito envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, permanecesse sobre a relatoria do ministro André Mendonça. O novo procedimento investiga suspeitas de tráfico de influência e outros fatos considerados distintos das fraudes investigadas na Operação Sem Desconto, relacionadas ao INSS. Por esse motivo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República defenderam que o caso fosse distribuído livremente pelo sistema eletrônico do STF. Em tese, a apresentada foi a de que não haveria conexão processual suficiente para justificar que a investigação fosse encaminhada automaticamente por dependência ao gabinete de André Mendonça, relator do inquérito principal. Nos bastidores do Supremo, porém, integrantes da Corte interpretaram essa iniciativa como uma tentativa de retirar o novo caso da supervisão de Mendonça, que tinha adotado uma postura rigorosa no acompanhamento das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Durante o plantão do recesso do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou o pedido para a distribuição eletrônica, seguindo o procedimento previsto para o caso sem prevenção previamente reconhecida. O resultado do sorteio acabou surpreendendo os envolvidos. O sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal designou justamente André Mendonça como relator da nova investigação, mantendo o caso sob responsabilidade do mesmo ministro. A decisão reforçou a atuação do Mendonça, que já havia determinado que a Polícia Federal juntasse imediatamente ao processo todos os atos praticados nas investigações e comunicasse previamente qualquer alteração na equipe responsável pelo inquérito. Essas determinações geraram forte reação dentro da Polícia Federal, que considerou as medidas uma interferência excessiva na condução das investigações e passou a discutir alternativas jurídicas para contestá-las. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União foi acionada para analisar possíveis medidas contra a determinação do ministro, evidenciando o clima de tensão institucional em torno da condução do caso. Com o resultado do sorteio eletrônico, porém, a tentativa de livre distribuição não alterou a relatoria da investigação e André Mendonça permaneceu responsável pela condução do novo inquérito envolvendo Lulinha, mantendo sob sua supervisão mais uma frente de apuração relacionada ao caso. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.